Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com você que é diabético, com você que de alguma forma precisa controlar a sua glicose no corpo, você que é pré-diabético, enfim, eu quero falar com você que tem essas preocupações. E hoje, na verdade, eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente, eu quero fazer uma análise aqui dos meus resultados, dos meus exames, porque eu não sei se você sabe, eu acho que você já deve saber, se me acompanha, que eu sou um ex-diabético, né? Há mais de 6 anos eu controlo o meu diabetes sem nenhuma medicação, só com alimentação, exercício físico e qualidade de vida, né? E eu quero compartilhar com vocês, porque o ano passado eu fiz algumas mudanças na minha alimentação, eu introduzi alguns alimentos que há muito tempo eu não comia, e no final do vídeo eu vou falar quais são esses alimentos, e eu quero compartilhar com vocês qual foi essa mudança e como isso repercutiu nos meus exames que eu fiz agora em dezembro de 2021, ok? Mas muito bem, vamos lá, vamos à análise então do que eu falei. Ok, eu tenho aqui alguns exames, como vocês podem ver, quando eu fui fazer meu exame agora no final de dezembro, que eu queria fazer esse controle, eu precisava saber duas situações. Como é que estava a minha glicose em jejum, que não é tão importante assim, mas eu queria saber qual que era a evolução da minha hemoglobina glicada, que ela é fundamental para você que é diabético ou quer controlar o seu açúcar, e a insulina, que é o que mostra para a gente qual é o grau de resistência à insulina que a gente vem fazendo. E aqui tem uma coisa interessante que eu vou mostrar para vocês verem que os detalhes fazem a diferença. Vamos lá. Bom, a minha glicose em jejum veio muito bem, obrigado, com 102, né? Mas não é, o normal não é até 99? Mas eu vou mostrar para você que não é tão importante essa questão da glicose em jejum. O que é importante? Uma hemoglobina glicada que veio para mim agora em dezembro de 5.0, né? 5.0 é uma boa hemoglobina glicada que mostra para mim que eu não tenho mais diabetes e que eu não tenho nem pré-diabetes. Por quê? Porque a hemoglobina glicada, se a gente considera que até 5,6 você é isento de considerar diagnóstico de diabetes, você não tem diabetes nem pré-diabetes. De 5,6 até 6,4 você está numa faixa de pré-diabético. E acima de 6,4 ou 6,5 para cima, você já é considerado um diabético, ok? Então, a minha evolução, veja só, que eu tinha em dezembro agora 5.0, em junho do ano passado eu tinha 5.1, então mostra que mesmo mudando a minha alimentação, retomando alguns alimentos que eu não ingeria, eu mantive uma hemoglobina glicada abaixo do que eu tinha o ano passado, no começo do ano passado. Aí o outro exame que eu costumo avaliar é a insulina. Por que a insulina? Porque a insulina mostra para mim que quanto mais insulina você tem, mostra que mais dificuldade você está tendo para consumir aquela glicose que está na sua corrente sanguínea. Então, quando a gente fala de resistência à insulina, significa o seguinte: quando você aumenta a insulina, é sinal de que o teu corpo está precisando produzir mais insulina para dar conta da mesma glicose que você tinha antes. E isso está fazendo com que as células sejam resistentes à ação da insulina, porque é a insulina que pega a glicose e coloca para dentro da célula. Ok? Muito bem. Então, quando você tem... Por isso que a glicose alta em jejum não significa muita coisa, porque se você tiver uma glicose mais alta em jejum, mas tiver uma insulina baixa, significa que você não tem resistência à insulina. Significa que o pouco da insulina que você tem está dando conta. Então, quando você tem uma insulina baixa, é sinal de que você está bem, ok? E uma hemoglobina glicada baixa também. Mas vamos lá. Olha só aqui então a evolução. Então veja que vou levar como base junho do ano passado. Eu tinha
5,1 de hemoglobina glicada, e em dezembro eu tinha 5,0 agora. Lá em junho eu tinha 5,8 de insulina, ou seja, eu tinha um volume, eu tinha uma quantidade boa de insulina, né? Baixa, aliás, uma quantidade baixa, um nível bom, né? Apesar de que quanto menor, melhor. Eu tinha um nível baixo, só que agora, em dezembro, a minha insulina aumentou. Veja bem, eu tinha 5,1 de hemoglobina glicada, e hoje eu tenho 5,0, mas eu tinha 5,8 de insulina e hoje eu tenho 6,4 de insulina. Isso o que mostra para mim? Olha como é importante o controle. Isso mostra para mim de que alguma coisa voltou a desgarrar no meu controle do diabetes. Apesar da minha hemoglobina estar baixa, eu não ter diabetes, não ter pré-diabetes, mostrar para mim que eu estou saudável com relação a diabetes, a minha insulina já voltou a subir. Isso significa que eu tenho que tomar cuidado com o volume das coisas que me fazem subir o açúcar, ok? Então, essa análise para você é uma análise muito importante. O teu médico, o médico que controla o teu diabetes, ele não pode pedir somente a sua glicose em jejum, ele tem que pedir a sua hemoglobina glicada, ele tem que pedir a sua insulina, ele tem que fazer essa avaliação para que você também acompanhe isso e você faça do seu corpo o seu laboratório, ok? Muito bem, essa análise eu acho muito importante, eu queria ter feito realmente com vocês, eu estou muito feliz e agora eu quero falar para vocês, que eu disse no começo do vídeo, que nós íamos falar sobre quais os alimentos que eu modifiquei na minha vida. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei 5 anos sem comer fruta. A única fruta que eu comia era limão e abacate por conta dos grandes benefícios do abacate e do limão, né? Mas as outras frutas eu parei de comer. E por conta da resistência à insulina, por conta do meu diabetes. E agora, em junho, né, o ano passado, eu voltei a introduzir algumas frutas, né? Para eu sentir que depois de tanto tempo controlando a minha insulina, né, controlando a minha resistência à insulina, o quanto isso faria diferença. Então eu voltei a introduzir algumas frutas e introduzi um pouco de todas elas, né? Mesmo as frutas com índice glicêmico menor, mas as que são maiores, o índice glicêmico é maior também, assim como a banana, por exemplo, que eu sempre adorei muito a banana. E passei a comer algumas bananas ao longo do mês, né? E aí a gente acabou vendo esse resultado. Então, eu modifiquei a minha alimentação, eu introduzi na minha alimentação o feijão, que eu não comia. Na verdade, eu nunca fui muito de comer feijão, há 20 anos que eu não comia feijão, e eu passei a comer um pouco mais de feijão, agora um pouco mais não, passei a comer um pouco de feijão e introduzi as frutas, né? E isso não mudou nada a não ser a insulina, que é uma coisa extremamente importante para quem tem pré-diabetes, né? Porque a resistência à insulina mostra exatamente o começo do diabetes. E aqui me chama essa atenção que a minha insulina de 5,8 passou para 6,4, significa o seguinte: cuidado, alerta, se você continuar nessa pegada e mudar ainda mais a sua alimentação, tua insulina vai aumentar, tua resistência à insulina vai aumentar e a tua diabetes vai voltar, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilha com teus amigos, principalmente aqueles que têm a vontade de fazer esse controle de glicemia. E, além de compartilhar, se inscreve no nosso canal e aperta o sininho, que todas as vezes que eu fizer um vídeo novo daqui para frente, você vai ser avisado, ok? Um grande abraço para você e até mais!